O ChatGPT liberou uma das principais atualizações do ano, onde ele promete mais uma vez transformar o mercado. Estou falando da ferramenta ChatGPT Agent, onde você tem um agente que pode trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, sem cansar, sem pedir aumento. Então, assim, aparentemente é incrível, não é mesmo? Mas será que o ChatGPT entregou isso mesmo? Será que é melhor que o Manus AI, que eu já trouxe aqui para o canal e é a ferramenta que domina o mercado? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas antes comenta aí abaixo. Qual a sua ferramenta de inteligência artificial favorita? Comenta aí abaixo que eu quero saber. Vamos direto aqui para a tela do meu computador. Eu trouxe um especialista americano que vai tratar desse vídeo comigo aqui e depois no final do vídeo eu deixo o canal dele para você se inscrever. Vale muito a pena. Vamos direto aqui. 3, 2, 1, vai! O ChatGPT apresentou os agentes de IA há cerca de uma semana, e eles são basicamente projetados para fazer coisas para você na internet. Eles podem assumir o controle de um computador virtual. Eles podem pensar, raciocinar e fazer pesquisas profundas, combinando isso com o poder do agente de clicar em coisas e preencher caixas. Tudo isso parecia bom. Então, passei cerca de uma semana tentando fazer um vídeo para mostrar a vocês todos os tipos de maneiras úteis de usar os agentes do ChatGPT. E, para ser honesto, depois de tentar todos os tipos de coisas diferentes, passar por todos os tipos de esperas longas, só tenho algumas coisas diferentes que posso recomendar onde os agentes do ChatGPT fazem sentido, certo? Então, o objetivo deste canal é mostrar a vocês aplicações práticas para usar diferentes ferramentas de IA. Os agentes do ChatGPT podem ser uma das atualizações mais decepcionantes que já vi sair do ChatGPT. Eles geralmente me surpreendem muito com suas atualizações. Esta não é uma delas. Há algumas coisas interessantes sobre ele, mas deixe-me fazer uma demonstração para vocês e então vocês mesmos poderão julgar, certo? Calma, pessoal, calma, que nem ele falou, deixa a gente julgar, eu vou falar algumas coisas que eu vou utilizar para monetizar e em alguns casos a Manus AI é melhor. Calma, vamos lá, vamos que... E outra coisa também, algumas ferramentas têm muito potencial e com certeza com feedback a OpenAI vai melhorar essas ferramentas. Sempre foi assim, eles nunca acertam de primeira, né? Eles vão evoluindo a ferramenta, tem bastante potencial. Vamos lá. Então, se você tem uma conta profissional do ChatGPT, com certeza tem agentes de IA, mas alguns dias atrás, eles começaram a implementar isso para membros Plus e Teams também. Então, se você tem uma conta paga, há uma boa chance de que, se você clicar em ferramentas, verá este modo de agente aqui. Agora, esta é uma das minhas partes favoritas deste modo de agente. Normalmente, se você nunca usou nenhum tipo de plataforma de agente de IA, não tem certeza do que os agentes de IA podem realmente fazer. Fiz vários vídeos sobre agentes de IA. Abordo várias plataformas diferentes de agentes de IA úteis. NHN, Lind, Make, Zapier, há várias outras também. Mas vamos ver o que os agentes de IA dentro do ChatGPT podem fazer. Então, eles dividiram isso em 5 categorias, certo? As categorias sugeridas apenas fornecem algumas opções aqui. Ele também pode criar relatórios para você. Ele pode executar ações para você em sites. Como, por exemplo, este diz: revisar e priorizar minha caixa de entrada após as férias. Eles podem criar planilhas para você. Então, essa é outra coisa que um agente de IA pode fazer. E eles podem fazer apresentações e fornecer um resultado em PowerPoint, certo? Então imagina, você pode, por exemplo, imagina aquela apresentação que você demorava 3 dias, 5 dias, uma semana, não domina o PowerPoint, por exemplo, e você vai fazer uma apresentação para uma empresa, você vai apresentar um orçamento, você vai fazer uma palestra, ou mesmo você vai criar uma apresentação para você compartilhar aqui no YouTube e de repente fazer um vídeo, né, apresentando, por aí vai. Então imagina que você clica ali, coloca o tema que você quer, aí você vai ali tomar um suco e ele vai fazer a apresentação com você, com textos, com imagem, e depois você pode ir pedindo para ele melhorar, ou mesmo ele te entrega e depois você manualmente troca ali. É como, eu sempre falo, é como se fosse você o chefe e os agentes são os funcionários. A única diferença é que o funcionário você tem que pesquisar bastante, você tem que entrevistar, você tem que ver qual é bom tecnicamente e emocionalmente. Aqui não. Aqui simplesmente ele tem o conhecimento de toda a base de dados dele, tem conhecimento de toda a internet. A única coisa que você precisa fazer é pedir direito. É saber exatamente o que você quer. E ele vai fazer a apresentação, ele vai fazer a pesquisa de uma passagem de avião, ele vai te ajudar a pesquisar se você quer ali uma pesquisa sobre investimentos, uma determinada empresa, ele pode criar um aplicativo, ele pode reservar um restaurante para você, comprar uma passagem de avião e o céu é o limite. Mas vamos continuar aqui que isso é maravilhoso. Vamos lá, estou muito empolgado. E você? Então, vou
vou mostrar alguns exemplos. Executei vários exemplos diferentes, algumas dessas sugestões, outras por conta própria. Então, só para simplificar o que são agentes neste caso e como eles se uniram. O ChatGPT, se eu clicar aqui, eles têm algo chamado pesquisa profunda. Agora, a pesquisa profunda dentro do ChatGPT e outros aplicativos de IA como o Google Gemini também tem isso. É uma das minhas atualizações de IA favoritas de todos os tempos. Ele pesquisa dezenas, às vezes centenas de sites e fornece uma resposta realmente sólida após 10, 12 minutos, certo? Vou dar um exemplo. Eu vou lançar muito em breve, vocês vão saber aqui, 2 aplicativos totalmente diferentes. Um focado em criação de conteúdo, agência, e o outro focado mais na área educacional. Vocês vão ficar sabendo disso, fica tranquilo. Quando eu estava fazendo a pesquisa de mercado, alguns anos atrás eu contratava uma empresa. Hoje você consegue pedir para o ChatGPT, para o Gemini, para o Grok, por aí vai. Eu pedi para os 3 para fazer a pesquisa de mercado. O que é pesquisa de mercado? Qual que é o tamanho do mercado que eu vou atingir? Quais são meus concorrentes? Qual que é o preço que o pessoal está pagando na concorrência? Quais os pontos que eu tenho que me preocupar? Qual a abertura de mercado que eu tenho para ver se realmente o mercado já está saturado ou não? Ele faz a pesquisa que nem ele falou, centenas, às vezes, dezenas, às vezes centenas de sites. Imagina o quanto de tempo que você faria isso ou pagaria uma empresa, o quanto que não seria caro. Eu vou te falar, é caro pagar uma empresa para fazer isso. Inclusive, você pode vender isso como consultoria, enfim. Em formato de texto. Bem, eles tinham algo chamado operador de ChatGPT, que abordei em um vídeo diferente. Também fiquei muito decepcionado com isso. Isso deu a ele o uso do computador. Ele podia abrir um navegador no ChatGPT e você podia inserir coisas. Você podia assumir o controle, mas ele sozinho faria as coisas para você. Encontraria voos para você ou encontraria um par de calças para você e coisas assim. Bem, o modo de agente combina pesquisa aprofundada, que você ainda pode usar sozinha, e operador, que acabou de ser incorporado a este modo de agente. Certo? Então agora o modo de agente pode pensar, raciocinar, fazer pesquisas aprofundadas e tomar ações, certo? Essa é a promessa, pelo menos por enquanto. Então, vamos analisar alguns desses exemplos. Agora, este é de uma das sugestões aqui embaixo. Ele basicamente pede para pesquisar o processo de formação de uma LLC, certo? Muitas pessoas usam isso para trabalho e negócios. Então, vou dar a vocês vários casos de uso de negócios. Por algum motivo, na demonstração deles, eles tinham um caso de uso muito pessoal para encontrar um par de calças para um casamento. O que, acho que eu poderia fazer sem um agente agora. Então, foi um exemplo um pouco glorificado. Eles esperaram cerca de 15 minutos para que não encontrasse um bom par de calças. Mas, tudo bem. Digamos que este é o exemplo e eu tenho o agente selecionado aqui. Vou prosseguir e enviar isso. Agora, isso funciona de forma um pouco diferente de tudo que você já viu. Então, ele está pensando agora. Então, ele configura minha área de trabalho. Então, ele configura um computador virtual no qual ele pode iniciar um navegador. E ele iniciará um navegador em segundo plano. E ele realmente fará coisas para você. Então, eu imagino que no futuro ele vai entrar dentro do seu computador, no seu navegador. Aqui no caso, o que ele faz? Ele abre um navegador dele mesmo, né? Ele cria uma máquina virtual, que é como se fosse um computador. Então é mais ou menos assim, você tem o seu funcionário do lado. Aí aí você fala assim, ao invés de você fazer no meu computador, faz no seu. É mais ou menos isso. Então, basicamente, aqui é o computador do agente, né? Imagina que o agente chama Pedro. Então, Pedro, você pode usar o seu computador? Não precisa usar o meu, não. Usa o seu. Então, aqui o Pedro está usando o computador dele. É basicamente isso. Você pode ver o que ele está fazendo. Esta é uma prévia do que ele está fazendo. Neste caso, parece que ele basicamente pesquisou no Google o que eu dei a ele e está indo para este modo de leitura. Então, ele está lendo páginas diferentes e tentando encontrar uma resposta. E então, quando isso estiver pronto, você pode realmente revisar todas as diferentes etapas que ele realizou. Se você pressionar os 3 pontos a qualquer momento, poderá pará-lo ou assumir o controle. Então, olha que legal, live quer dizer que ele está gravando tudo. Imagina o quanto de tempo que ia demorar para o seu funcionário ao mesmo tempo fazer o que ele precisa fazer e ainda gravar e documentar o que ele está fazendo. Então, basicamente, aqui ele está gravando para documentar para você ver o passo a passo. Você não vê aqui em tempo real, você até vê em tempo real, mas tipo assim, ele está fazendo muito rápido, né? Então, você não vai ver ele lendo o site inteiro, mas aqui você vai conseguir ver o passo a passo. Muitas vezes ele pedirá para você assumir o controle para fazer login em algo, por exemplo, ou inserir informações de pagamento. Falaremos sobre isso em um segundo. Você pode assumir o controle usando apenas esta opção e ele exibirá um pop-up. Então, você pode assumir o controle manualmente e usar este navegador. Mostrarei um exemplo em um segundo. Certo. Então, depois de cerca de 6 minutos, esta é a saída que ele me deu em formato de texto. Esta é a saída e ele extraiu todas essas informações do legal zoom e meio que me deu esta formatação de aqui estão vários estados diferentes nos quais... O legal é que ele dá as fontes aqui também, né?
você pode fazer isso e criou uma planilha para mim, certo? E todas as fontes vieram de um site porque meu prompt disse especificamente para procurar o LegalZoom. Se eu não dissesse isso, ele faria o formato de pesquisa profunda. Agora, aqui está a parte engraçada sobre isso, certo? Parece que tudo bem, isso pode ser legal. Eu fui ao ChatGPT, apenas um ChatGPT normal. Usei exatamente o mesmo prompt, certo? Vou usá-lo agora, fazendo uma pesquisa na web. Não fiz mais nada, certo? Demorou 2 segundos. E deixe-me descer. Olhe para isto. Ele criou esta tabela para mim com todas as informações de que preciso em 2 segundos. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que você não precisava usar o agente, que inclusive gasta ali mais créditos. Era mais fácil fazer na pesquisa normal. E você gasta menos crédito e ele faz mais rápido. Mas aí eu acho que a culpa é tipo você saber o que o agente é bom, né? E o que o agente não vai entregar uma resposta tão completa. É igual você, por exemplo, você pedir algo simples para um profissional de elite, né? Um profissional ali que é nível 5. Se o cara do nível 1 pode fazer, para que você vai pedir para o nível 5, né? Enfim. Certo, o agente levou 6 minutos. Não formatei da forma que eu queria. E basicamente tive que descobrir como formatar a planilha para ficar parecida com isso. Isso sem nenhum prompt de acompanhamento. Então você entende o que quero dizer aqui. É como uma versão glorificada do que o chat poderia fazer com uma interface de usuário bacana e eu conseguia ver o que ele estava fazendo com sua pesquisa e com os cliques em diferentes sites. Isso já está fazendo isso quase instantaneamente. Então esse é um exemplo de por que eu não achei que valesse a pena fazer o upgrade. Ok, o próximo exemplo que eu queria mostrar a vocês está nas ações, certo? Então, com as ações, você pode reservar coisas. Você pode pedir ingredientes para a torta de creme de banana no Instacart. Você pode pedir comida no DoorDash. E essas são todas as diferentes opções que ele te deu como sugestão. Mas praticamente qualquer coisa que você queira. Você pode ir em frente e colar isso como um prompt. Então, reserve um hotel 4 estrelas no hotels.com. Agora... Aqui é uma coisa interessante, porque lá ele pediu uma pesquisa. Então, basicamente, ele fez uma pesquisa. Agora, você pedir para ele tomar alguma ação, que seria fazer uma reserva, comprar alguma coisa, aí fazer um site, criar um aplicativo, aí eu acredito que é a função do agente, criar uma apresentação e por aí vai. Pessoal, às vezes eu olho para lá e para cá, não é que eu não sou vesgo não, é que eu tenho um computador aqui e um computador central aqui. Então às vezes parece meio louco, né? Mas enfim. Ainda mais. Se você tirar o hotel.com, demora ainda mais. Eu disse a ela a data. Eu disse a ela quando eu queria gastar. Eu queria ter uma piscina coberta, certo? Esse é um dos prompts que eles usam como exemplo também. Então, vamos enviar isso. Isso é um pouco mais interessante, porque agora ele vai poder fazer pesquisas e vai poder executar a ação necessária para reservar o hotel. Certo? Isso é o que o operador deveria fazer antes de ser transformado em um agente de chat GPT, certo? Então, ele foi para hotels.com em uma aba do Chrome. E aqui, ele realmente mostra o que está fazendo. Ele está meio que mostrando como ele está pensando nisso. Então, eu gosto muito disso quando você usa um modo de pensamento passo a passo e pode meio que expandir isso para ter uma visão geral de como ele está pensando em segundo plano. E eu usei isso em várias coisas diferentes como esta. Como pedir... Isso eu acho maravilhoso, sabe? É como se você estivesse na sua sala, né? Você é o chefe, né? Você tá na sua sala, aí tem uma câmera ali, aí você fica vendo o que o funcionário tá fazendo, né? Então é basicamente isso aí. O funcionário tá... Você tá trabalhando? Pô, tô trabalhando, então mais ou menos isso aí. Coisas online e qualquer coisa que exigisse uma pesquisa específica no site. Mas eu vou mostrar o que descobrimos. Certo, então, 25 minutos depois, ele encontrou um hotel para mim. E aqui está o link. É para onde o link me leva. Demorou 25 minutos. Eu mesmo entrei no hotel.com e fiz exatamente a mesma coisa em exatos 45 segundos. A propósito, usando apenas os filtros do lado esquerdo. Tá, mas a pergunta é a seguinte, aí está o problema. Ele entregou o link para você fazer a reserva? A ideia é o próprio agente fazer a reserva, né? No máximo... Ele faz a reserva se não precisar passar o cartão de crédito. Se precisar passar o cartão de crédito, aí ele vai pedir ali o seu ok. Tipo, coloque a senha. Ou se a senha tá salva, que é muito perigoso, não faça isso. Mas se a senha tá salva, aí você tem que aprovar. Você clica para aprovar, para ele dar o ok. Então, eu realmente não entendo porque alguém em sã consciência faria isso em tarefas que levam 1 minuto para serem feitas.
E então, no final, diz, eu tenho esta página para você, mas, novamente, o link não funcionou. Mas, literalmente, essas são todas as diferentes etapas pelas quais você teve que passar após 25 minutos para chegar a esta página de checkout. Agora, neste ponto, tenho que assumir o controle manualmente, certo? Então, eu poderia simplesmente assumir o controle do navegador aqui e inserir minhas informações de pagamento, o que nos leva ao próximo ponto, certo? Bem, eu acredito que, aí você vê se você concorda comigo, eu acredito que uma atividade para um agente, nesse exemplo aí, seria, por exemplo, eu vou para Disney, vamos supor que eu não moro nos Estados Unidos, então eu falo assim, monta todo o trajeto, todo o passo a passo que eu vou precisar, né, todos os passeios que eu vou fazer, todos os sites que eu preciso reservar, beleza, aí eu olho, aí ele viu lá, avião e de volta, eu posso até colocar até que preço que eu vou pagar. Aí ele vai ver o aéreo, ele vai ver o hotel, ele vai ver os parques, ele vai ver o translado, aí ele vai ver todos os preços e todas as opções. Vamos ver que ele faça ali a sugestão de 5 voos, 5 hotéis, 5 horários do parque ali, 5 tipos de parque e também outros passeios ali por Orlando / Miami também. Beleza, aí ele viu tudo isso. Aí eu escolho ali o que eu quero e eu falo assim, reserva. Então para mim o agente é isso, e não faz uma reserva só. Eu mesmo faço, faz aí uma pesquisa. Usa a pesquisa mais simples do ChatGPT. Então eu acho que nesse caso aí, ele errou os exemplos, digamos assim, né? Tem muito mais potencial. E lógico, né? O ChatGPT, ele deu o link errado ali, né? Deu o link que não foi pro link certo, né? Então, nesse caso, eles têm que, obviamente, melhorar, mas eles vão melhorar, com certeza. E mostrarei outro exemplo. Você vê isso aqui? Isso pode colocar seus dados em risco. Assinar o ChatGPT em sites pode expor seus dados a sites maliciosos. Bem, normalmente sou a primeira pessoa a testar coisas novas. Eu adoro isso, mas isso é meio doido. Por que eu colocaria minhas informações de cartão de crédito e daria a esse agente acesso a elas se ele me dá esse tipo de aviso, certo? Este é um navegador virtual, não está literalmente no meu computador. Este é o navegador que está no computador deles e está muito atrasado. Vou apenas pressionar continuar para mostrar isso a vocês. Pelo menos todas as vezes que usei, isso não estava restaurando o computador porque este é um chat um pouco mais antigo aqui. Certo, certo. E este, eu acho, não é capaz de restaurar este chat mais antigo. Então, vou deixar este passar, mas farei isso no próximo. Vou assumir o computador. Tenho um bom exemplo no próximo. Certo, aqui está um caso de uso muito legal. Faça uma auditoria do meu calendário do Google dos últimos 6 meses e me diga como gastei meu tempo. Certo? Ele poderia fazer coisas com seu calendário, com seu Gmail, praticamente qualquer coisa que você pudesse dar acesso. Ele poderia fazer isso, mas deixe-me mostrar o que acontece aqui, certo? Certo, ele diz, começarei acessando seu calendário do Google para revisar seus eventos dos últimos 6 meses, categorizá-los com base no tempo gasto e darei a você um resumo claro dos principais pontos, certo? A maioria de nós poderia usar algo assim, mas é isso que você precisa fazer para que funcione. Aspas. Certo, na minha primeira tentativa, ele foi para ampli.com e disse que houve um problema e não foi possível. Então, vamos tentar novamente. Agora, quando funcionou, foi isso que ele conseguiu me dar aqui. Então, ele fez uma espécie de pesquisa no Google para tentar descobrir como acessar o Google Agenda por um tempo. E então, quando encontrou, ele pesquisou como exportar seu calendário do Google novamente usando uma pesquisa do Google, certo? E então ele o leva a esta página onde você precisa assumir o controle. Então, ele lhe dá uma opção aqui. E então você também pode passar o mouse sobre sua tela aqui e assumir o controle a partir daqui, certo? Por algum motivo, quando assumiu o controle, ele apenas redirecionou para a Wikipédia por algum motivo. Mas eu poderia vir aqui e ir para o Google e clicar em entrar, eu acho. Certo? Agora, tenho que confiar nisso e fornecer minhas credenciais do Google para fazer login na minha conta do Google. Agora, não sei você, mas tenho tudo vinculado à minha conta do Google, certo? Certo. Bem, acho que para este exemplo, vou tentar, mas lembre-se... Tem que tentar um e-mail reserva ali para teste, né? Mas, cara, você põe a senha em tanta coisa, né? Enfim, o e-mail tá no seu computador, aqui não tá no seu computador, né? Tá no computador virtual que a OpenAI tem acesso, e aí ela vai ler seus e-mails. Mas enfim, o Gemini tem isso também, tá? O Gemini Pro, você consegue pedir para ele ler seus e-mails, fazer resumo dos seus e-mails, ver o que é importante, ver o que não é importante, enfim. O grande pop-up que ele nos mostrou que isso poderia realmente colocar seus dados em risco. Então, eu não recomendaria que ninguém fizesse esta parte. Esta é a parte mais útil porque se conecta aos seus próprios dados. Mas o risco não vale a pena. Certo, então, eu fiz login. Vou dizer para concluir o controle.
Agora vamos ver se ele descobre como redirecionar, porque nos tirou do Google e foi para a Wikipédia. Então, fui manualmente para o Google. Vamos ver se ele consegue descobrir como chegar lá novamente. Certo, ele está dentro do meu calendário do Google agora. Ele está indo para a aba de configurações aqui. E vamos ver se ele consegue descobrir. Agora, eu acabei de fornecer a ele uma das minhas outras contas não principais aqui novamente, apenas por razões de segurança. Mas é uma conta do Google que eu uso. Certo, isso é interessante. Na verdade, ele carrega um terminal e está analisando um arquivo zip que obteve do Google Agenda. Então, vamos ver o que ele obtém depois que termina. Certo, então vou desfocar algumas dessas informações aqui, mas parece que ele fez um bom trabalho e, na maior parte, ele as colocou dentro de diferentes categorias e encontrou o intervalo de data certo e praticamente todos os eventos que eu tinha neste calendário específico. E ele me deu uma boa análise e sugestões sobre exatamente o que eu preciso fazer. Então, alguns problemas no começo, mas até agora esse é um dos melhores casos de uso que encontrei e que realmente funcionou. Isso é legal, porque você pode analisar a agenda para você se tornar mais produtivo, né? Porque o que o pessoal mais reclama é assim, não tenho tempo para nada, tá difícil. Então, todo lugar que você consegue economizar meia hora, uma hora, 2 horas, ele falar, pô, de repente você precisa marcar reuniões menos espaçadas, de repente você centraliza num dia só. Enfim, ele vai dar insight de como melhorar a sua agenda. Isso é, assim, incrível. E outra, eu já fiz vídeo aqui do Manos AI, tô fazendo agora aqui do ChatGPT, e basicamente uma coisa é aprender a ferramenta, que nem a gente tá fazendo aqui, eu tô dando alguns insights, mas aprender a ferramenta é muito diferente de você ganhar dinheiro com a ferramenta. Eu tenho uma mentoria que chama Monetização, Mestre da Inteligência Artificial, então basicamente eu não te ensino a mexer na ferramenta, porque isso o YouTube faz, tá certo? Eu te ensino a ganhar dinheiro com a ferramenta. Eu vou construir um plano passo a passo para você executar, um plano personalizado. Eu vou ver qual tempo você tem, qual experiência você tem, se não tiver nenhuma, tudo bem, quais dias que você pode, quais habilidades que você tem, se você não tem habilidades, tudo bem, alguma habilidade você tem, com certeza. Se você está assistindo esse vídeo, você já é curioso, já tem uma boa habilidade, tá bom? Então, basicamente, eu vou pegar na sua mão, vou traçar um plano e a gente vai executar. Se você quiser construir até 10 fontes de renda usando inteligência artificial para alavancar, YouTube, por exemplo, eu tenho 12 canais, 10 monetizados em português, inglês e espanhol. Tenho curso, tenho mentoria, tenho prestação de serviço, vou lançar agora 2 aplicativos, enfim. Então eu tenho 10 fontes de renda e com certeza aí, pelo menos umas 3 aí você vai gostar bastante. Se gostar demais, tudo bem. Vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Vou ficar muito feliz em te ajudar, tá bom? Continuando aqui. Certo? Isso é algo que seria meio difícil para mim descobrir como fazer. Foi um dos prompts sugeridos e todo mundo está tentando otimizar seu tempo. Ótima maneira de analisar seu tempo nos últimos 3 meses, 6 meses, ver onde você o gastou, se usar um calendário como este, e ter uma visão geral onde você pode economizar mais tempo. Ok, deixe-me mostrar a opção de apresentação porque praticamente todos nós temos que fazer uma apresentação em algum momento e pedir ao agente do ChatGPT para fazer isso por você. Isso é ótimo. Ok, esse prompt é bom. Desenvolva uma apresentação de mercado para uma marca de hospitalidade de luxo entrando em um novo mercado internacional e, então, isso dará um pouco mais de contexto sobre o que estamos procurando. Então, deixe-me enviar isso. Agora, você já pode fazer isso com o ChatGPT e pedir um PowerPoint e combiná-lo com uma pesquisa profunda. Então, a parte do agente, eu realmente não tenho certeza de onde ela entra em jogo, porque eu fiz exatamente a mesma coisa usando pesquisa profunda sem agente e obtive um resultado muito semelhante. Então, mostrarei os resultados aqui em 1 minuto. Ok, então levou cerca de 15 minutos e não é muito tempo. Às vezes, a pesquisa profunda leva esse tempo de qualquer maneira, mas também foi feita usando esse tipo de interface visual. Isto é o que obtive. Então, esta é a apresentação. Deixe-me torná-la em tela cheia aqui para que você... O problema das apresentações é que o conteúdo é bom, mas o design ainda, tanto das apresentações quanto dos sites, é muito ruim. Você veja como ela se parece. Então, uma apresentação típica do PowerPoint e as informações são muito boas. O design é muito ruim, e você pode... Foi exatamente o que eu falei. Realmente reproduzi-la como uma apresentação de slides e clicar aqui. Então, parece uma apresentação de PowerPoint muito boa, certo? Só não com um bom design. Mas ainda assim vou contar isso como uma das opções úteis do ChatGPT em geral. Embora ele realmente não saiba como projetar bons slides, ele faz a pesquisa para você.
Mas não posso dar crédito ao modo de agente de IA porque fiz exatamente a mesma coisa com a pesquisa profunda. Agora, é aqui que isso fica realmente interessante e este é um dos meus fluxos de trabalho favoritos, mesmo com pesquisas profundas. Normalmente, crio minhas... Esse é o principal, assim, é o melhor agente para criação de apresentações, que é o Gama. Muito provavelmente o que ele vai fazer? Ele vai pegar as informações da pesquisa, vai jogar no Gama, que você pode colocar em texto, você pode colocar um prompt, também dá para colocar aquele mesmo prompt que ele fez, e também dá para você botar um URL, né, um link de algum site ou de um próprio vídeo do YouTube, ou também subir um documento. Assim, essa ferramenta é incrível. Apresentações de slides assim. Em seguida, edito-as no PowerPoint e as reexporto ou salvo novamente no PowerPoint para que tenham meu toque final. Em seguida, trago-as para o Gama.app e uso esta opção aqui, importar um arquivo. Isso me permite importar o PowerPoint que obtive diretamente do ChatGPT. O ChatGPT cria este formato PPTX do PowerPoint e você tem duas opções. Ok, se você realmente não quiser alterar muito o PowerPoint, mantendo o design visual, mas deixando com uma aparência muito mais profissional, esta é uma boa opção. Importação visual, aprimorando seus slides, preservando texto e imagens e adaptando o layout ao formato Gama. Vou mostrar isso a seguir, mas esta é a minha favorita, transformar conteúdo. Mas muitas pessoas não querem alterá-lo muito, e isso acaba sendo demais para elas. A importação visual oferece temas para escolher. Digamos que eu tenha escolhido esse tema. Vou clicar em continuar e ele colocará o slide original e o novo slide lado a lado aqui. E estou fazendo isso em tempo real, sem a edição. Este é o slide do ChatGPT, do agente do ChatGPT. E aqui está o slide que ele fará para você. E ele fará isso com a apresentação de slides inteira. Agora, dependendo do plano, se você tiver o plano gratuito, terá um limite de slides. Mas com o plano pago, você pode obter muito mais slides aqui. Então, você pode ver o mesmo tipo de layout, só que com uma aparência muito melhor, certo? E parece que você não importou o gráfico de barras e o recriou de uma maneira diferente, certo? Então, às vezes, haverá problemas com essa opção e você poderá ter que refazê-la. Mas, no geral, sim, ele puxou e criou a tabela novamente. E isso está no... Na minha mentoria, eu ensino a ganhar dinheiro com o Gama, tá bom? Mas se eu pegar aqui, ó, uma apresentação, ó, vou abrir aqui o meu computador, olha só, vou fechar aqui, vou abrir aqui o meu computador, olha só, aqui em tempo real. Vou pegar aqui uma apresentação, olha só, vou pegar aqui, ó, bônus, ó, vou pegar uma apresentação aqui, olha só. Uma apresentação, abrir, olha isso aqui, olha. Então eu faria de uma maneira diferente da que ele fez. Eu faria a pesquisa lá no agente ou na pesquisa profunda do ChatGPT e traria o texto para cá, só o texto. E aí ele criaria, ele não precisaria melhorar aquele design horrível. Ele simplesmente cria aqui. E se você tiver... Isso você faz no plano gratuito, até acho que 15 slides, alguma coisa assim. Se você tiver o plano pago, você ainda pode fazer o quê? Ó, comercial da minha mentoria aqui, comercial da minha mentoria aqui. E, pessoal, eu vendo isso, tá bom? Ou eu vendo separado, ou eu uso a apresentação e gravo uma aula usando a apresentação, ou eu coloco como bônus de um produto que eu vendo para... tipo, alavancar para vender mais. Então é essa cabeça que você tem que ter. Aprender a ferramenta é uma coisa, usar a ferramenta para ganhar dinheiro é outra. Comenta aí abaixo, gostou do agente do ChatGPT? Acha que tem potencial? Ou melhor ficar no Manus mesmo, que lá tá maravilhoso. Lembrando que o Manus não começou tão bem assim, hoje está maravilhoso, tá bom? Vou deixar aqui alguns vídeos para você continuar comigo. Se você não assistiu, vou deixar aqui alguns vídeos humanos para você comparar, tá bom? Lembrando, esse vídeo não termina agora, ele continua com a gente conversando nos comentários. Vamos conversar aqui, tá bom? Vejo vocês nesses vídeos. Até logo!